Olá, meu querido, uma boa noite para todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Estamos nesse momento aí com muita alegria, iniciando mais uma live. Estamos toda quarta-feira, sexta e domingo às 20 horas. Aproveitamos esse espaço aí que Deus ele nos tem entregado para compartilhar a santa palavra de Deus. Desde já eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero declarar uma boa noite para todos. Você que nos assiste, você que nos ouve, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Boa noite, Pastor Walter, Shalom. Essa live ela tem o propósito de ministrar a palavra de Deus, de orar pela sua vida, de te apresentar aquilo que Deus pode fazer em momentos de dificuldade. A Bíblia relata os feitos de Deus, a forma como os homens fazem e como Deus reage. E hoje Deus ele tem uma palavra linda, uma palavra desatadora para a sua vida. Uma boa noite para todos, sem exceção, independente do seu credo religioso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe o povo lindo aí do Ministério Apostólico Nova Vida, aqui na Praia Grande, ali em São Vicente, na área continental. Deus abençoe a sua igreja, seu líder, seu pastor. Deus abençoe o seu lar, a sua casa e a sua família. As pessoas estão entrando aqui, a Mônica, a Vivian, a Gisele. Louvado seja Deus pela vida de cada um. A irmã Madalena, que Deus te abençoe, muita graça, muita paz da parte de Cristo. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida. Essa palavra, eu tenho a plena convicção que ela mexe com qualquer estrutura humana. A palavra de Deus por si só, ela já tem vida dentro dela mesma. Ela contém luz, ela contém brilho. A palavra de Deus ela tem poder para fazer a luz resplandecer no meio das trevas. Ela tem poder para dividir juntas e medulas, alma e espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Eu quero pedir o máximo de atenção para essa palavra. Essa palavra ela tem um poder curador. Tá? Então eu gostaria que você pudesse abrir o seu coração. Eu quero pedir para você participar. Irmã Sandra, Deus abençoe. Vilma, participe. Quero pedir também para você compartilhar essa palavra, para você colocar o seu argumento, o seu comentário, para você curtir. Tá bom? E você nos ajuda aí a manter um nível, e também nos ajuda a levar a palavra de Deus a uma geografia ainda maior. Eu creio que esse momento aqui que nós estamos tendo tem alcançado muitas vidas, Tenho sabido de vidas que estão se reconciliando, vidas que foram curadas no momento da oração, que receberam um certo tipo de libertação, que se reconciliaram. Tenho sabido aí de cônjuges que estavam passando por um processo aí de dificuldade, de indefinição, e tiveram aí o seu relacionamento restaurado, queridos. A palavra para nós hoje, queridos, ela está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 10, no verso de número 5. Eu vou ler essa palavra para você, vou passá-la de forma que você possa compreender e entender. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 5 da segunda epístola, ele diz assim: destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Boa noite, Ademar. Esse texto por si só é um texto que existe uma dificuldade de interpretação. Existe uma grande dificuldade de identidade muitas das vezes. Pessoas têm dificuldade de entender as epístolas paulinas. A palavra para nós hoje é como vencer a provação. A provação é aquele momento difícil na vida do ser humano. São os momentos de grande dificuldade. Em que circunstância o apóstolo Paulo, ele ministrou isso à igreja de Coríntios? Quando havia dentro da própria igreja um sentimento de mediocridade, um sentimento de pequenez. Ou seja, o que estava lá fora, a crise, em relação à perseguição que a igreja sofria, entrou dentro da igreja, e principalmente na mente da igreja de Cristo. E nós somos a igreja
dos últimos dias. E Paulo, então, ele traz uma orientação para que eles pudessem destruir esses argumentos, né? Que tinham um propósito, que tinham uma pretensão de se levantar contra o conhecimento de Deus, de tudo aquilo que aquela igreja tinha de Deus, da grandeza de Deus na vida da igreja. E eles pegariam esse sentimento, esse argumento, e trariam cativo para que ele pudesse se tornar obediente a Cristo. Ou seja, aquilo que o Evangelho prega teria que ser superior, né, àquilo que vinha de fora. Hoje nós vivemos uma época em que não tem muita diferença entre muito que ocorria lá do que ocorre nos dias de hoje. Hoje nós percebemos que as pessoas estão se deixando levar por informações, por processos de dificuldade que passam, pessoas que estão desistindo dos seus sonhos, pessoas que já desistiram de alcançar o seu ideal de vida, pessoas que você percebe que nem tão pouco encontram motivo para sorrir. Eu sempre digo que aquilo que está no interior se reflete no exterior. Hoje a moda são pessoas depressivas, pessoas que têm depressão, né? Um transtorno bipolar grave. Aquele sentimento que faz com que a pessoa não se valorize mais, com que a pessoa ela chegue até mesmo a pensar em dar cabo da sua própria vida, diante de dificuldades vividas, diante de todo um processo, muitas das vezes, dentro de um lar descaracterizado, destruído, dentro de um lar fracassado, pessoas que até mesmo se envolveram em projetos nessa vida, mas que não deram certo, tentaram construir seus castelos, seus sonhos, mas alguma coisa aconteceu ali e não deu certo. Homens que tinham uma empresa que de repente ela foi à falência, pessoas que tentavam alcançar alguma coisa e não conseguiram. Eu sempre digo que a doença espiritual, ela se inicia de uma forma muito simples no mundo natural. Nós temos hoje pessoas que sofrem de síndrome, transtorno de ansiedade, né? Pessoas que, sabe, elas têm a tendência de medo do escuro, medo de subir no elevador, medo de estar num aglomerado de pessoas, né? Nós percebemos que as pessoas hoje, elas têm dificuldade até em acreditar dentro da palavra de Deus, porque a mente das pessoas está transicionada, está ocupada por sentimentos negativos, por informações globais negativas que se recebe todos os dias. A sua mente, ela extrai informações, a sua mente erradica informações, a sua mente engaveta informações. E essas informações, de certa forma, elas têm paralisado a muitos, né? Quantas pessoas você conhece que tem a síndrome do pânico, né? Aquela coisa de que algo iminente vai acontecer, nem aconteceu, a pessoa pensa que vai acontecer. Pessoas depressivas, quantos você conhece, de repente, alguns de vocês mesmos já pensaram em dar cabo da própria vida, ou então pensam, até nos dias de hoje, já pensaram em desistir de tudo. Eu sempre digo que as questões seculares, se não cuidadas, se não assim observadas, elas adoentam a alma da pessoa e tornam-se assim doenças psicossomáticas, tá? Psicossomáticas, doenças da alma, de um nível totalmente espiritual. Fora isso, nós vivemos tempos de crises, tempos de desemprego, que até então, há cerca de 2 meses atrás, estava num declínio, e agora com essa quarentena que o país vive, piorou. Tempos de decepção. Tempos de decepção. Esses dias eu conversando com uma pessoa na rua, a pessoa dizia, olha, eu achei que era melhor morrer. É melhor morrer do que viver uma vida como essa. Então nós estamos vivendo um tempo onde a nossa mente tem que ser trabalhada pelo Senhor. E nós temos que pegar as informações que nós temos na nossa mente e aquilo que nós recebemos, né? Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito, trazer cativo, amarrar na nossa mente e trazer cativo e torná-lo obediente a Cristo. Que o senhorio de Cristo, ele prevaleça sobre as nossas vidas. Então, nós percebemos que são muitas as dificuldades. E a palavra para hoje é provação. Ou seja, aquele momento de luta, aquele momento
onde muitas das vezes você se sente impotente, quando você olha para a sua vida e você percebe que o seu raciocínio não consegue alcançar, o seu limiar de raciocínio, de coisas que você aprendeu, não serão suficientes para contornar, para administrar ou mudar aquela situação. E aí que as pessoas dizem, a vaca foi para o brejo, agora é melhor jogar a toalha, é melhor você desistir porque você não vai conseguir. E ali a pessoa começa a passar todo um processo, né? Ela se isola da sua família, se isola da sua condição social e começa a passar um processo onde o espiritual começa a se fortalecer. Aí a pessoa chega num período depressivo, num período de ansiedade, e muitos terminam a dar cabo da própria vida. Quantas pessoas estão jogadas porque não souberam como contornar. E nós temos aqui uma palavra, queridos, que vai nos dar essa capacidade, vai mudar muita coisa na visão que você tem hoje, sobre aquilo que você enfrenta hoje, sobre os seus problemas, as suas dificuldades. Em que circunstâncias o apóstolo Paulo escreve isso? Em tempo de crise, em tempo onde a igreja ela se enfraqueceu, em tempo onde a fé da igreja foi minada, em tempo onde os argumentos do mundo começaram a entrar e começaram a minar a fé de um povo que era povo de Deus, que foi ensinado ali a viver pela fé. Porque nessa mesma igreja o apóstolo Paulo escreveu: não vivemos naquilo que nós enxergamos, que vemos, o que sentimos ou de circunstâncias, vivemos pela nossa fé. E geralmente é assim, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, nós como seres humanos, nós temos a tendência de conservar pensamentos que podem afetar a nossa fé, que podem afetar as pessoas que estão ao nosso lado, que podem afetar os nossos relacionamentos, afetar as nossas vidas e contaminar o nosso resultado. Ou seja, o resultado, que é a promessa da tua semeadura. Aí vem uma luta, uma prova, e esses pensamentos eles contaminam o teu resultado. Todos nós sabemos que hoje nós passamos por um momento muito crítico, não somente no nosso país, como o universo inteiro passa por esse momento crítico. E todos enfrentam grandes dificuldades. É um momento que está mudando a vida das pessoas. Nós vemos, como eu falei aqui, o desemprego, como eu falei, as enfermidades que nos são acometidas por questões humanas, porque nós somos inerentes às condições humanas. Aí vem o vírus, aí vem toda a sorte de moléstia, aí vem as pragas, e uma das maiores pragas que nós temos que enfrentar hoje é o medo. É o medo, aquilo que atua na nossa mente, por informações que recebemos, por uma covardia, de não termos a coragem de erguer a nossa cabeça e enfrentar aquilo que nós temos que enfrentar. Porque quando nós estamos debaixo de pressão, quando nós estamos debaixo de um momento de dificuldade, a nossa fé é mexida, e os nossos pensamentos eles ficam contaminados, e nós viramos um insucesso nos territórios que nós conquistamos. Ou seja, aquilo que nós conquistamos já não presta para mais nada, porque aquele momento nos ofendeu, aquele momento que nós vivemos nos maltratou, aquele momento nos amedrontou, e nós vamos nos esconder dentro de uma caverna. Segundo a ciência, e segundo os estudiosos do comportamento humano, há uma afirmação que se uma pessoa ela ouve uma má notícia durante 5 minutos apenas, preste bem atenção, a sua imunidade baixa por 8 horas. Ela fica flexível, vulnerável à enfermidade. Se ela ouve uma notícia contaminada, uma notícia maligna por 20 minutos, eles afirmam que fica comprometido todo o dia da pessoa. Essa pessoa ela fica suscetível, ela fica fragilizada a vírus, a bactérias, a outras enfermidades, pois as defesas do organismo baixam a guarda. Preste bem atenção. Isso é questão de estudo do comportamento humano. Agora, vamos meditar. Vamos olhar para nós hoje. Hoje, nós somos abarroados. Nós somos atropelados. Hoje, nós somos afetados 24 horas por dia de informações ruins. Tudo de ruim está diante dos seus olhos. Está nos seus ouvidos, aquilo que você vê. Você liga a televisão, você sai na rua para comprar um pão na padaria, você vê pessoas assaltando, pessoas furtando, pessoas se agredindo, pessoas que têm medo de ficar no ponto de ônibus por causa de assalto. Aí de repente o coronavírus entra no meio do universo,
começa a trabalhar na mente do ser humano, a provocar o medo, a provocar a covardia. E nós não temos muita coisa que fazer nesse momento. Até porque é um tempo de reclusão. E ficamos dentro da nossa casa. E o que fazer dentro de casa? O que fazer durante 13, 14 horas do dia que você tem para viver depois que você acorda, até você dormir novamente? Assistir somente a televisão? De repente a sua casa não tem uma geografia imensa para você praticar um esporte. Você vai fazer o quê? E até mesmo dentro de casa nós somos minados por circunstâncias adversas. Os nossos pensamentos sobre o que será amanhã, o que fazer durante o dia, a preocupação com as contas, com o aluguel da casa, com a prestação do carro que está para vencer, da moto, com a empresa que está parada e você tem que pagar seus funcionários. Até os pastores hoje estão preocupados com o aluguel da igreja, com a luz da igreja, com a água da igreja, porque não deixa de ter as suas atribuições e também as suas responsabilidades. Mas aí é que entra o amor do povo de Deus, aí é que entra o temor do povo de Deus, de procurar o seu líder e o seu pastor, de ligar e falar assim, ó, vem aqui que está aqui a minha obediência, a minha fidelidade nesse mês para o Senhor. Porque pelo fato de você não estar hoje no teu templo, não significa dizer que você não faz parte de uma instituição religiosa. Não significa que você não tem uma liderança, e não significa que você não tenha que viver debaixo do legado da palavra de Deus. Não significa isso. Então nós temos as nossas responsabilidades. Nós procuramos no campo da nossa alma, da nossa mente, a resposta, a conclusão, a administração e a solução para os nossos problemas. Mas a grande questão é que nós estamos reclusos. E o que acontece? O mundo vive debaixo de um espírito de medo. O mundo vive debaixo de um espírito de covardia. E nós percebemos quantas notícias malignas são injetadas em nossas mentes, que estão literalmente enfraquecendo e adoecendo o ser humano. Que estão literalmente enfraquecendo e adoecendo o universo. Por notícias malignas, por coisas que atuam no campo da nossa mente, por coisas que enfraquecem, que minam a nossa fé, que deturpam a nossa crença em Deus. E o que nós precisamos fazer no meio de tudo isso? Aqui está o conselho do apóstolo Paulo. Precisamos, queridos, no meio de tudo isso, fazer resistência a todo argumento e pretensão que se levanta contra a estrutura de Cristo na nossa vida. E qual que é a estrutura de Cristo na nossa vida? É o Evangelho, é a palavra de Deus, é tudo aquilo que nós temos construído desde quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Desde quando começamos a ter prazer nas Escrituras. Talvez hoje você seja um novo convertido, mas já existe uma estrutura de Cristo na sua vida. Você sabe que Ele é o teu Senhor, você sabe que Ele é o teu Salvador e que você está passando por um processo, que você é uma obra em andamento nas mãos do Senhor, como qualquer pessoa. Então nós temos que rejeitar isso, resistir a todo argumento, toda a pretensão que vai se levantar contra os princípios da palavra de Deus para a nossa vida, que vai se levantar contra a estrutura de Cristo que está sendo formada em nossa vida. E aí que entram os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são exatamente o fruto do jardim da nossa mente. Uma palavra, ela vem posterior a um pensamento, só para você ter uma ideia. E os nossos pensamentos, eles são os frutos do jardim da nossa mente. Eles geram frutos para a morte, eles geram frutos para a vida, eles geram frutos para você ficar doente, eles geram frutos para você ser sarado, curado. Tem pessoas que somente cultuam enfermidades, que só falam de maldade, que só falam de pobreza, que só falam de fracasso, que só falam de derrota. Os nossos pensamentos, eles podem produzir a morte e também a vida. E todos nós sabemos que jardins costumam ser lindos. Se você tem um jardim na sua casa, você sabe que talvez no fundo do seu quintal aí, ou talvez na frente você tenha um lugarzinho que você tem um jardim. Ali você tem uma rosa e ali você cuida, e aquilo é um lugar bonito. Mas eu quero dizer para você, queridos, que os jardins, geralmente neles existem serpentes. Pode ter uma serpente no jardim da tua mente aí, minando a tua mente. Nos jardins bonitos também tem serpente. E é por isso que nós temos que guardar a nossa mente em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que nós temos que guardar a nossa mente em Cristo. Não podemos somente pensar em situações que deponham contra o princípio de Deus. Elas podem até existir como existe, mas eu quero dizer que o de Deus é muito maior. Nós podemos, na hora da nossa dor, na hora da nossa luta, quando nos sentimos sozinhos, dizer: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quem recebe, dá glória a Deus, queridos. Então nós temos que nos levantar contra as crises existenciais, as crises que existem no mundo, as crises que assolam o casamento, as crises que assolam a sua vida profissional, a sua empresa, os seus sonhos. Nos levantar e começar a batalhar e sermos perseverantes. Nós temos que suportar, queridos,
suportar e temos que ser fortes contra as atuações globais. Hoje o problema é global, ele envolve o universo inteiro. São tantas as informações. Então nós temos que resistir essas afrontas. Temos que resistir às más notícias, por mais que elas até existam. As dificuldades, os momentos inoportunos que vivemos, por mais que eles existam. Resistir e enfrentar as situações globais, tem se levantado contra a igreja, se levantado contra o nosso país, e isso tem despertado em muitos, e até mesmo na vida daqueles que se dizem cristãos, sentimentos contrários ao ensino da fé. Você pode até dizer, eu tenho fé, mas isso tem despertado um sentimento contrário, tem despertado um sentimento de medo, e nós temos que usar, queridos, a autoridade, usar aquilo que Deus nos deu, usar a unção do Espírito, com autoridade, usar as armas de guerra e avançar sem medo no meio desta provação. Nós temos que continuar caminhando, temos que continuar marchando, temos que erguer a nossa cabeça, temos que continuar acreditando, temos que continuar profetizando, não lamentando-se, não se murmurando, não chorando, não se escondendo, mas sim enfrentando, levantando a cabeça. No meio da prova nós temos que usar essa autoridade, pois aquele que nos legitimou para essa batalha nos garante a vitória. Quem te chamou para essa batalha foi o Senhor. Quem nos colocou no meio dessa prova foi o Senhor. Tudo isso aponta para o Senhor. Em 2 Crônicas 20:17, a nação passou por um processo de grande dificuldade. O rei Josafá põe o povo para orar, e no versículo 17 o profeta se levanta e diz assim, nesta batalha não tereis que pelejar, prostrai-vos, ficai parados e vejo a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não vos assusteis também, amanhã saíres ao encontro, que o Senhor será convosco. O que nós precisamos é entender que nós temos um Deus que está bem perto de cada um de nós. Nós temos um Deus nos guardando. Não tem como passar pela prova e conseguirmos êxito, nos manter de fé, nos manter de pé, nos manter alegres, nos manter idôneos no Evangelho, com a nossa mente cheia de pensamentos contrários à natureza de Deus e aquilo que a sua palavra nos ensina. Mesmo que a sua vida hoje seja uma contrariedade em relação àquilo que a palavra de Deus diz que Deus há de fazer na sua vida, queridos, a instrução é levar aquilo que Paulo disse, todo pensamento negativo, todo pensamento que não é de Deus, cativo, ou seja, aprisionado, amarrado, em obediência à palavra de Deus, e sermos libertos na nossa mente, na nossa alma. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou conseguir, eu não sei se eu vou chegar lá, eu nasci pobre, vou morrer pobre, mas vai ficar desse jeito mesmo, porque a sua mente, além de estar traumatizada, além de estar depressiva, ela está amarrada, está atada. Você tem que pegar esse pensamento de fracasso, esse sentimento de mediocridade, de que você nunca vai chegar lá, que você não vai passar por esse processo difícil que você está vivendo, trazer ele cativo em obediência a Cristo, porque o que vai mandar na tua vida é a palavra de Deus, na tua vida a última palavra, e quem bate o martelo é Deus. A Bíblia fala em Isaías, aquilo pois que Deus determinou, quem validará? As suas mãos estão estendidas, quem pois a fará voltar atrás? Olha só, a definição, a convicção do profeta. Então nós temos que trazer, toda a informação negativa, todo o processo de sofrimento cativo em obediência à palavra de Deus, e sermos libertos na nossa mente e declarar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Toda informação negativa, todo pensamento escravo tem que ser submetido e subjugado à palavra de Deus. Foi o que Paulo disse nesse texto. Em Romanos 12, no verso 1 e 2, Paulo, ele conversando com a igreja de Roma, ele traz essa mesma menção. Ele diz assim, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, amados irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas vossas vidas. Olha, alguém colocou aí, Provérbios 24:10, se você se mostrar fraco na hora da tua angústia, a tua força será pequena. Parabéns, pastor Carlos. Então, nós temos que, nesse momento, dizer a alegria do Senhor é a nossa força. Nesse momento, usar a palavra que tem aqui em Romanos, chamada metanoia, que vem lá no grego. Meta de mudança não é de mente, e mudar as nossas atitudes.
mudar o nosso palavreado a partir de hoje, mudar a nossa forma de viver, mudar a nossa forma de orar, mudar a nossa forma de acreditar. Vamos crer mais, vamos acreditar mais, vamos profetizar mais, vamos alinhar os nossos pensamentos à palavra de Deus, vamos alinhar este mundo à palavra de Deus, vamos alinhar o que está acontecendo à palavra de Deus. Nós temos direito a isso. Isaías 54:17 diz que nós temos direito a isso. Diz que tudo aquilo que se levanta não vai nos vencer, não vai se fortalecer contra nós, não vai prosperar. Está escrito no verso 17 do capítulo 54: toda arma forjada contra vós não prosperará, diz o Senhor, porque eu sou contigo para te livrar. E depois o Senhor ainda fala mais: de toda língua usada em juízo contra ti não prosperará, tu mesmo a condenarás, porque esta é a herança dos filhos do Senhor e o direito que de mim procede, diz o Senhor teu Deus nessa noite. Então eu posso, com a minha boca, profetizar, eu posso, em nome de Jesus, orar. Eu estou entendendo que a ferramenta vai se levantar, mas ela não vai prosperar. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Se você quer, você vai receber e você vai se manifestar aqui nessa rede social. Jeremias 1:19: muitos pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você pode estar sozinho, sentir-se pequenininho, mas o homem com Deus, ele é muito. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, no verso 14, a Bíblia diz assim: Davi era bem sucedido por onde ele caminhava, por onde ele andava, porque Deus era com ele. Então eu preciso alinhar, porque alinhar pensamentos fora da palavra de Deus vai escravizar minha mente, vai me amedrontar, vai fazer com que eu tome atitudes erradas, sabe? Escraviza a nossa mente, nos amedrontam, nos fazem fracos na hora da provação. E na hora da prova, tu tem que se mostrar forte. Tem aquela hora que você tem que procurar essa resistência. Aí você tem que pegar esse pensamento, trazer cativo e subjugar ele. Subjugar, colocar ele debaixo, amassar ele com a palavra de Deus. Você está entendendo? Dá uma glória a Deus, queridos. Porque quando você não alinha o teu pensamento à palavra, esses sentimentos vão nos tirar da rota de êxito. Esses sentimentos vão nos paralisar. Você não vai conseguir perseverar no meio da provação. Você não vai conseguir receber a coroa da vida. Então, no meio da provação, nós devemos manter nossos pensamentos ordenados em relação à palavra de Deus. E quando você, no meio da prova, você mantém os seus pensamentos e as suas atitudes ordenados pelo poder da palavra de Deus, o resultado será a bênção do Senhor sobre a tua vida. Aí você será bem-aventurado na tua casa, bem-aventurado na sua família, bem-aventurado no seu celeiro, bem-aventurado na sua vida financeira. Os seus filhos serão como videira, assim, oliveira, videira plantada ao lado da tua mesa, ao lado da sua casa. A sua vida será frutífera. Se você quer dar um glória a Deus, queridos, quando você ordena a sua palavra em relação à palavra e vive como ela, precisamos alinhar esses pensamentos. Mas há necessidade de, no meio da prova, você permanecer. Presta bem atenção. Há necessidade, no meio da prova, você perseverar fazendo a vontade do Senhor. Na provação, o Senhor não quer ver a sua igreja caída. Na provação, o Senhor não quer ver a sua igreja retraindo-se. Não, o Senhor quer ver uma igreja ativa, uma igreja avivada, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que crê, que tem a bênção do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, que crê na proteção divina. O autor de Hebreus, no capítulo 10, no verso 36, diz assim: com efeito, há necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Com efeito, ou seja, é eficaz, é necessário. Tem a necessidade de perseverar. Porque a prova, ela dura um tempo. A luta dura um tempo. O legado da batalha sempre vai durar um tempinho. Persevera mais um pouco. Mas persevera fazendo a vontade de Deus. De cabeça erguida. De coração aberto para a palavra. Obedecendo a palavra. Porque depois que você faz tudo isso, você vai alcançar o quê? A promessa. Então a perseverança vai nos levar a alcançar a promessa. Eu quero terminar esse outro parâmetro, esse outro lado dessa ministração, lendo para você o que nosso irmão Tiago, no capítulo 1 de Tiago, no verso 1 e 2, escreveu: meus irmãos, tende grande alegria quando passares por várias provações. Tenta entender. Meus irmãos, tende grande alegria quando passares por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência.
Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais, perfeitos e completos, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O texto fala da alegria de passar pela prova. E o autor diz: meus irmãos, tenham alegria em passar pela prova. Se eu fosse perguntar aqui, quem gosta de passar pela prova? Quem gosta de passar dificuldade? Ninguém. Mas o autor aqui está dizendo: tenha alegria. Eu quero dizer algo para você, queridos. Existe algo contigo, muito forte de Deus na tua vida, nessa provação que você está passando. Nessa questão conjugal, nessa situação que você está vivendo difícil em família, nessa situação financeira na sua empresa. Existe algo muito grande da parte de Deus. Eu quero dizer para você: saiba quem você é na prova. Entenda a sua posição no meio dessa prova. Eu quero te falar que algumas pessoas são reveladas na prova. Quando a prova vem, o caráter da pessoa é revelado, para dizer quem nós somos na essência. Porque muitos desistem, muitos até pregam, muitos dizem conhecer, mas não suportam a prova, viram as costas, retrocede. A prova vem com um propósito, para o nosso caráter ser revelado, e para dizer quem nós somos na essência, de direito, de fato. Nós temos essa essência revelada no meio da prova, no meio da grande dificuldade, que você vê quem é quem é e quem não é. Na prova, a sua fidelidade é colocada à prova, a sua obediência é colocada à prova, a sua renúncia é colocada à prova, o seu amor é colocado à prova. Quando Deus provou Abraão, Ele pediu o filho de Abraão, aquele que Ele mais amava, o seu melhor. E na prova, nós somos colocados também dentro desse contexto. Quando o autor fala, tende por alegria, ele está dizendo para você entrar no campo da prova com alegria. Você pode dar um sorriso aí? Você pode dar um glória a Deus nesse momento? Nós estamos na prova, mas nós temos um Deus que está nos guardando. Nós temos um Deus que está velando pela nossa casa e pela nossa família. Você pode projetar um glória a Deus nesse momento, queridos? Eu quero te falar que o teste da prova, ele vai provar a sua fé. Porque é ali na prova que muitos desistem. É ali na prova que a sua fé realmente ela é exposta. A nossa fé, ela não é exposta por aquilo que nós temos, e sim por aquilo que nós não temos. Você pode escrever isso aí, por favor? A nossa fé não é expressa por aquilo que nós não temos, e sim por aquilo que nós não temos. Escreva aí, por favor. A nossa fé não é exposta, não é expressa por aquilo que temos, e sim por aquilo que nós não temos. E o Senhor está dizendo aqui, o teste da prova vai provar a sua fé, quem você é no reino, mas ele vem para provar com o propósito de Deus, que é produzir algo no ser humano. Deus sempre quer produzir algo na vida do ser humano, e Ele quer produzir algo chamado perseverança. Perseverança, ou seja, um pensamento, uma convicção, uma fé, uma certeza, para produzir em nós uma mentalidade de vencedor, de vencedora, que vai produzir crescimento, fidelidade e desenvolvimento no meio dessa batalha, dessa prova que você está vivendo. Então, dentro dessa prova, o texto diz que nós, como igreja, seremos supridos pelo Senhor. Aonde? Tende por várias motivo de gozo, alegria, passade por várias provações. Sejam perseverantes, busquem no Senhor. Então, existe esse conteúdo no texto, que na prova você vai ser suprido. Eu louvi a Deus por essa palavra que Deus me deu hoje pela manhã, quando eu enviava um play, eu enviava um bom dia para a nossa igreja e para as células. E Deus falou no meu coração sobre isso aqui. Isso é uma palavra de vida para mim. É uma palavra de desatar também para a minha mente. Isso é uma palavra de vida para você. É uma palavra de desatar. É uma palavra que me encoraja. É uma palavra que te encoraja. Olha, Deus está te dizendo que no meio da tua prova não vai lhe faltar nada. Deus vai prover. Deus vai te ajudar. Deus vai te proceder. Deus vai te guardar. Deus vai te sustentar. Deus vai te libertar. Deus vai te livrar dos teus inimigos. O Salmo 23 será uma verdade na sua vida. Ele será eficaz e você vai dizer, como disse Davi, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. E você
vai dizer: a minha vida é uma vida de paz, a minha alma se alegra no Senhor, porque o Senhor me guia às águas tranquilas e me leva pelas veredas da sua justiça. E tem mais prova. Olha, eu quero te falar dificuldade, eu quero te falar inimigo, eu quero te falar afronta e ignomínia. A bondade, a misericórdia do Senhor me segue todos os dias da minha vida, para todos sempre. Louvado seja Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, queridos? Na prova tem tudo isso. Na prova não vai faltar a Deus, nem mesmo força para você lutar na hora da tua dificuldade. Na prova, a sua fé, ela vai promover uma perseverança, e essa perseverança, uma ação da sua parte, essa perseverança, uma atitude, que vai trazer uma ação completa da parte de Deus, a fim de que você entenda que debaixo dessa prova, nada vai te faltar. Eu quero falar para você, que Deus está agindo na terra, que Deus não se esqueceu de você, que Deus está agindo em prol da sua vida. Você pode até pensar que não, mas Deus está guardando você, Deus está te protegendo. O sangue do Filho de Deus, do Cristo, está sobre a minha e sobre a sua vida. Isso é para você estar dando glória a Deus, queridos. Vocês serão supridas em toda necessidade, em honra e glória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos passar juntos essa prova, e nós vamos vencer, e lá na frente nós vamos cantar o hino da nossa vitória. Vamos sentar com a nossa liderança, vamos fazer cultos festivos de glória a Deus, de aleluia, de celebração, cultos de milagres. Te prepara para um tempo novo, te prepara para um avivamento dentro da igreja, um avivamento nas células, um crescimento, uma frutificação. Agora eu quero que você preste muita atenção nesse momento, muita atenção nesse momento. Eu quero dizer para você, queridos, que Deus, Ele é muito bom. Deus, Ele é muito bom. Perceba bem que o texto fala de perseverança e de crescimento. O texto fala de experiência, né? Esse texto que foi lido aqui em Tiago 1, no verso 1 e 2, ele tem 3 ferramentas dentro dele, muito importantes, para que nós possamos crescer, para que nós possamos vencer. Eu quero concluir essa ministração falando sobre essas ferramentas, aquilo que tem aqui que talvez você ainda não tenha visto. A primeira ferramenta é a perseverança. Eu preciso saber o que significa isso. Eu preciso saber o que significa, que eu vou entender onde muitas das vezes eu fui desaprovado, onde muitas das vezes eu não tive perseverança, onde muitas das vezes eu abri mão da promessa que estava pronta para vir para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Perseverança é persistência. Perseverança é constância, é a qualidade daquele que não desiste mesmo quando tudo leva a crer humanamente que não tem mais como se fazer nada, que já não tem mais jeito. Isso é perseverança. É por isso que o autor fala assim: bem-aventurado, no verso 12, aqueles que suportam com perseverança a provação. Porque há um peso, sim, nada é fácil. Há um teste de Deus sobre as nossas vidas. Somente aqueles que perseveram conseguem. Bem-aventurados aqueles que suportam com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovados, receberão a coroa da vida, aquela que Deus prometeu àqueles que o amam. Mas eles conseguiram por quê? Porque são perseverantes. Perseverança é você plantar e você regar a terra até você colher o fruto. Perseverança é você cavar um poço bem fundo até você encontrar água. Isso é perseverança, é você ir até o fim. E por que alguns começam e não terminam? Porque a luta vai chegar. Porque Deus, Ele vai exercer uma atuação no mundo espiritual. Ele vai te cobrar um pouco mais de perseverança. Por que muitos não conseguem? Porque falta isso. Porque a prova vem para nos trazer esse sentimento de perseverança. Você já passou por um momento que todos diziam: ó, acabou, e você conseguiu sobreviver? Vai morrer afogado, e você sobreviveu. Vai morrer enjaulado, e você sobreviveu. O mundo vai cair sobre ele, e você sobreviveu. Sabe essas palavras? Ó, desiste, vai para outro lugar. Ó, vai para outra igreja, vai para outra célula. Sabe, é para destruir você. É para amassar você, é para maltratar você. É para anular a sua fé. É para anular a sua fé. Porque muitas das vezes, tanta coisa de boa viria sobre você, recairia sobre você. Porque você estava naquela prova, e Deus te colocou naquela prova para te honrar, para te abençoar. Só que faltou o quê? Perseverança. É por isso que muitos começam e depois não terminam.
Perseverança é você começar e você continuar até você alcançar. Eu sempre digo, queridos, que sonhos. Você tem um sonho? Vai passar por prova. José teve sonho. Quantas provas José passou? Davi foi levantado como um rei. Com 17 anos, mais 13 anos, ele foi bombardeado. O Abraão teve uma promessa de Deus. Com 75 anos, mas com quase 100, somente o filho dele nasceu. Quando o corpo já estava amortecido, o ventre de Sara amortecido. Então nós vamos passar. Eu vou passar. Você também vai passar. Por isso. Aonde você vai chegar só depende, praticamente, de você. Porque os sonhos, eles são construídos com muita dor, com muita lágrima, com muito trabalho, muita dedicação, muito foco, muita fé em Deus. Principalmente, muita fé em Deus, porque a prova, ela vai chegar. Então, no meio de uma prova, no meio de uma luta, tenha um pensamento e tenha uma atitude de vencedor. Entenda que nós vamos ter que lutar juntos. E muitas das vezes você vai lutar sozinho, porque não vai ter ninguém para te ajudar. Lucas 21:19. Jesus disse: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. A perseverança faz você bater. A perseverança faz você ir para a igreja todo dia de culto. A perseverança faz você ir para a cela. A perseverança faz você orar. E muitas das vezes a sua oração parece até reza. Porque todo dia tu pede a mesma coisa para Deus. Meu irmão, você não está errado. Vai pedindo até Deus te dar. Depois que Deus te dá, pede algo maior e melhor. Porque Deus é assim. Lucas 18, verso de número 7. Pedi e dar-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se lhe é aberto. Então o conceito de Deus é isso. Nós precisamos continuar. Eu quero dizer para você, continua. Continua. Porque Deus não vai faltar com a provisão dele na sua vida. Continua. Entenda que cada promessa que Deus tem para a tua vida vai se concretizar. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como eu amo esta palavra, como eu amo esta palavra, como isso está me enchendo, eu creio que também está te enchendo também, queridos. Então, continua. A segunda ferramenta que tem aqui é maturidade. Maturidade é sinônimo daquele que cresceu, mas cresceu de uma forma ordenada, que atingiu um completo desenvolvimento. Não somente cresceu no físico, mas atingiu um completo desenvolvimento. O que o autor fala? Ser perfeito, seja desenvolvido. Nós temos que entender os processos. Quem sou eu? Eu não sou nada. Mas, para eu ser quem eu sou, e o lugar aonde eu cheguei, eu tive que passar por alguns processos. Porque se dentro desses processos eu não tivesse sido aprovado, eu não estaria aqui hoje. Sempre quando eu olho para alguém que alcançou um certo êxito, isso em qualquer instância, na eclesiastia, sabe, na vida profissional, no mundo empresarial, pessoas que alcançaram êxito, sucesso, eu sempre penso assim: essa pessoa não chegou ali à toa. Nada cai do céu. Tudo é feito com trabalho e com desenvolvimento. Então, tanto na minha vida, até mesmo na questão espiritual, nós vamos passar por um processo. E nós temos que ser aprovados no meio desses processos. Talvez o que você vive hoje você não entenda. Você pode estar reclamando de Deus. Mas Deus tem uma promoção. Ele quer te colocar numa alta patente. Ele quer derramar uma unção sobre a tua vida. Ele quer te fazer não um soldado, mas um general de guerra. Ele quer te fazer pai de multidões. Ele quer te fazer aquela unção onde o mínimo leva a 100 e o outro leva a 1000. Quem recebe dá um glória a Deus, queridos. É o que Deus quer fazer. Só que você tem que passar por esses processos. Se você está nessa prova e você não passa nela, você não cresceu e também você não pode vencer a prova. Você vai ser reprovado no meio da prova, aí tu vai passar mais um processo, vai caminhar, vai receber mais um ensinamento para depois ser lançado numa outra prova. Acabei de falar de Davi, foi assim, foi chamado aos 17 anos, mas somente chegou ao trono aos 30, mas ele teve que ser aprovado. E a primeira prova que ele passou foi enfrentar um gigante que ninguém queria enfrentar, desarmado, sem arma, com uma funda e com 5 pedrinhas apenas. Mas ele foi ali em nome do Senhor Jesus. Ele precisava vencer aquela prova. Ele precisava se mostrar um guerreiro, porque para ser um rei tem que ter um perfil de guerreiro. Para ser um gadita tem que ter um perfil de guerreiro. Então Deus vai te colocar no meio da prova para fazer de você um guerreiro, uma guerreira, e fazer de você mais do que vencedor. Para você ser mais do que vencedor, tu tem que travar muitas batalhas. Tenha certeza disso, não é uma só não. E a cada batalha que você trava, Deus traz um nível de unção e de fé diferente para a sua vida. Quem recebe, dá um glória a Deus. Como eu falei de Abraão, aos 75 recebe uma promessa, mas ela só vem com praticamente 100 anos.
Então, existem transições, e essas transições, elas nos sobrevêm no meio da prova que nós passamos. E nós precisamos crescer. Não podemos ser mais infantis. Ah, mas aquela palavra foi para mim. Por que foi para você? Por que foi para você aquela palavra? Deixa eu falar, escute bem o que eu vou falar para você. Eu aprendi com uma pessoa. Quando eu vou na igreja, e quando eu abro a Bíblia, se eu estou na direção do Espírito, ou quem prega está na direção do Espírito, a palavra sempre vai me confrontar. Ela sempre vai ferir e produzir uma ferida no ser humano. Porque ela vai confrontar o caráter do ser humano. Então, se você for numa igreja, preste bem atenção, numa cela, num local onde está se pregando a palavra, que você entrou e saiu da mesma forma, não era de Deus. Era humano, era carne, mas não era de Deus. Porque Deus conhece o profundo e o oculto. Ele sabe quem está em trevas e com ele mora a luz. E nada há que não venha a ser revelado pelo Senhor. Então, toda vez que você vai num culto, numa cela, a palavra de Deus, ela vai te ferir. Ela vai entrar. Ela às vezes vai te machucar, mas com o propósito de trazer, curar a tua alma. Com o propósito de fazer você se levantar. Com o propósito de mostrar para você que o que você está vivendo é uma consequência dos seus próprios atos. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso crescer. Largar de ser criança, largar de ser infantil, receber. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo de número 12, que o Senhor, Ele açoita aqueles que Ele recebe por filhos, que o Senhor confronta os seus filhos, e Ele confronta com o processo de mudar o seu caráter, e no meio da prova o seu caráter vai ser transformado. No meio da prova você não vai poder murmurar, no meio da prova você não vai poder voltar para trás, no meio da prova você não pode ser infiel, no meio da prova você não pode ser desobediente. Então você vai o quê? Crescer. Nós precisamos crescer. Em Hebreus, Paulo escreveu: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, agia como menino, vivia como menino, mas agora que sou homem, eu deixei as coisas de menino. Aliás, nas cartas aos Coríntios está essa passagem. Então nós temos que amadurecer para poder vencer as nossas batalhas. Criança não vence guerra, criança não pode nem ir para a guerra. Nós temos que crescer e amadurecer. Que você possa receber essa palavra e que a partir de hoje a sua vida seja uma vida diferenciada. A outra ferramenta chama-se integridade. Integridade é a prova da alma. Você pode falar que aquela pessoa é digna, porque você vê o exterior dela. Ela é digna por aquilo que ela faz. Ela é digna por aquilo que você vê ela fazer. Não chega atrasada no trabalho. É um homem que está ali cuidando bem da sua esposa, cuidando bem dos seus filhos, é o provedor da sua casa, da sua família, é aquele que chega cedo no culto, é aquele que procura fazer as coisas corretamente, que procura honrar o seu sacerdote. Ele é digno de mérito, é digno, é aquilo que vem de fora para a pessoa. Mas a integridade é aquilo que sai de dentro para fora, é a prova da alma, é aquilo que Jeremias escreveu no capítulo 17, no verso número 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu, Senhor, eu provo o pensamento para dar a cada um segundo o seu procedimento e segundo o fruto da sua ação. Podemos até dizer, sabemos muito, não sabemos nada, mas Deus conhece, é o coração e a mente. E eu quero falar para você que o teu coração e a tua mente é a terra onde somente Deus pisa. Então, perseverança, maturidade e integridade se transformarão em presente de Deus para aquele que se manter firme e fiel na prova. Se transformarão em presente de Deus para aquele que exercer confiança no Senhor, para aquele que Deus vai te ver por dentro, porque na prova Deus te vê por dentro. Hoje nós estamos cercados de murmuradores, estamos cercados de pessoas que retrocedem, de pessoas que se maqueiam, mas a paz que vem de Deus, a paz que guia os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus, essa paz, ela vai exceder todo o entendimento e nós vamos passar por essa prova. Igreja, começa a dar glória a Deus, nós estamos vencendo. Disseram que não chegaremos nem até aqui, mas até aqui o Senhor, nos tem ajudado, e vou te falar, como no piscar de olhos, tudo isso vai passar, e você vai chegar lá na frente você vai cantar o hino da sua vitória. Existem níveis de provas, prova pessoal, prova familiar, institucional, comercial, aquelas coisas que chamamos de financeira, aquelas coisas de conflito conjugal. O mundo está sendo assolado, o mundo está sendo provado em 4 níveis, não é só o coronavírus não, tem tanta coisa, irmãos, que nós temos que orar, que tem que mudar, o caráter das pessoas, a forma da igreja servir, a pregação da igreja.
Eu vejo muitos hoje aprisionados a pensamentos derrotistas, pensamentos fracassados, a palavras negativas, aprisionados no campo da sua alma, pessoas dentro da igreja depressivas, pessoas com síndrome do pânico, pessoas que vivem um presente sem uma esperança, pessoas sem crença, pessoas sem fé. Tem muita gente aprisionada. Nós temos que trazer esse pensamento cativo e subjugar ele pelo poder da palavra de Deus e nos manter forte, nos manter fiéis, firmes nesse momento que nós estamos vivendo, entendendo que Deus vai prover, Deus vai abrir as portas e nós vamos sair fortalecidos, nós vamos sair engrandecidos pelo Senhor, vamos sair com um nível de fé e uma unção diferenciada desse momento que nós estamos vivendo. Se você crê, dá uma glória a Deus onde você está, queridos. Se manifesta em nome do Senhor Jesus, em nome daquele que vive e reina para todo sempre. E é por isso que tem pessoas com pensamento depressivo, pessoas com palavras negativas, com síndrome do pânico, pessoas com complexo de inferioridade, e no meio da prova estão sendo amarrados, estão sendo atados. Mas eu quero dizer para você, queridos, no meio da prova, eu tenho algo para você recordar na sua memória. Você nunca vai estar sozinho. Oh, meu Deus. Entenda, se você não entendeu, você não está sozinho nessa prova. Em Isaías 49, no verso 15, o Senhor disse: ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que porventura não se compadeça do fruto do seu ventre, eu de ti jamais me esquecerei, diz o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Existe um Deus que está contigo. Você não está sozinho nessa aflição. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Você pode dar um glória a Deus? Deus, ele prova o seu povo com projeto, com propósito de amadurecer, de enriquecer a sua mente, e também para te purificar, para te limpar. Ele prova o seu povo para tirar de dentro do seu povo o mal. Ele prova isso, sabe, tirar as impurezas, dando-lhes experiências em sua palavra, te trazer a revelação. Jó disse: prova-me e sairei como ouro. Ele pediu a prova para o Senhor, porque ele sabia que o homem provado é depurado como ouro na fornalha. No Salmo 119, no verso 71, está dizendo assim: foi-me bom ter afligido, para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Eu sempre digo que o homem que o Criador da vida não ensinou, vai ser sempre uma criança. Que Deus, no meio da prova, ele quer trabalhar no nosso coração. Nosso coração. Deus trabalha para o bem, mas se você não entende isso, a soberba vai trabalhar para o mal, vai tirar você da rota, e vai tirar você do caminho, e vai te afastar da presença do Senhor. Portanto, no meio dessa luta, eu te digo: permaneça. Permaneça, porque você tem um Deus que te honra. Você pode até falar assim: mas eu fui afrontado dentro da igreja pelo meu líder. O meu líder de célula não gosta de mim. Eu entrei na igreja, o irmão não falou comigo. É difícil porque eu tenho meus vizinhos, né, eles mexem comigo, eu tenho que dar uma resposta na altura. Eu pergunto: o que Deus tem a ver com isso? Se você não sabe, isso é uma prova para tratar o seu caráter. É uma prova para que você venha adquirir os frutos do Espírito. E é uma prova para que você possa provar quem é que está realmente na frente da sua vida, se é Deus, é o seu sentimento. Então nós precisamos entender isso aqui. No meio da prova nós temos que ser pessoas íntegras. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Olha bem para cá para mim. Para um pouquinho de falar onde você está aí agora. Olhe para cá. Como é que está o seu nível de fidelidade do dia 15 de fevereiro até hoje na sua igreja? Fidelidade em tudo. Como é que está? Essa prova, eu quero dizer que essa prova, ela não revoga a promessa que Deus tem para a tua vida. Esta prova não muda a promessa. Esta prova não muda o Deus que você serve. Essa prova, ela não é capaz de tirar a proteção de Deus sobre a sua vida. Deus continua sendo Deus. Não tem um louvor que fala? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Mas como é que está o seu nível de fidelidade? Você foi aprovado durante todo esse tempo? Ou Deus está mostrando o seu caráter? A integridade é uma honestidade. Ele é a prova da nossa alma, é aquilo que vem de dentro do nosso coração. Temos que atrair na prova toda a atmosfera negativa. Temos que eliminá-la.
temos que subjugá-la, temos que continuar obediente, temos que continuar fiéis ao Senhor. Como nós reagimos na prova, a maneira que nós reagimos a ela, será o sinalizador daquilo que nós vamos ser e vamos ter, e vai definir no meio da prova quem nós somos, se vencedores, fracassados ou derrotados. A grande questão é que Deus, na prova, Ele quer nos tratar para que sejamos melhores, para que sejamos libertos, para que possamos também ter um conceito do quanto de Deus existe dentro de cada um de nós. A prova é um sinalizador de que a proteção de Deus está conosco, de que nós estamos sendo blindados por Ele. Quem aqui pode me dizer: eu sou blindado pelo Senhor nessa prova? Eu tenho me sentido blindado, eu tenho me sentido privilegiado, eu tenho me sentido protegido pelo Senhor. Na prova nós temos que ter pensamentos que nos levem a ações, a atitudes. Então ative o seu coração para que você possa ser aprovado. Busque a Deus de todo o seu coração. Mantenha a sua integridade. Esse lugar que você se encontra, seja perseverante, amadureça e mantenha a sua integridade. Mantenha a sua fidelidade. Eu dizia para uma pessoa hoje, a Igreja de Cristo hoje, aqui no Brasil, ela vive a oferta da viúva de Sarepta. Ela está vivendo essa oferta. Ela está vivendo aquela oferta daquela velhinha no gasofilácio, onde muitos davam do que sobrava, e ela deu tudo o que ela tinha. Vivemos esse tempo. Mas eu quero falar uma coisa para você: o pouco com Deus sempre vai ser muito. Eu quero dizer uma coisa para você: permaneça fiel à sua família, permaneça fiel ao seu ministério, permaneça fiel à sua célula, permaneça fiel a Deus acima de todas as coisas, e permaneça fiel aos seus pensamentos. Pegue todo pensamento contrário e amordace ele, subjugue ele pelo poder da palavra de Deus. Eu quero terminar aqui, ó. Se você quiser marcar isso que eu vou falar, você pode escrever. Diferente do mundo natural, para se entrar no teste, você tem que estudar. Diferente do mundo natural, para se entrar num teste, você tem que estudar. Mas ninguém no mundo espiritual entra num teste sem ser estudado. Vê se você entende isso. O que eu quero te dizer com isso? Deus, Ele estudou você. Deus, Ele contemplou o seu coração. E Deus não vai deixar vir sobre a sua vida algo que você não possa suportar. Você só sai derrotado dessa provação se você se acovardar, ou se você não crer naquilo que a palavra de Deus tem dito para você. Se você não tiver pegada, se você não tiver punch, se você não tiver pancada, se você não souber suportar, não tiver a couraça. Mas o que você está passando, Deus sabe que você pode passar, porque Ele te ama imensamente, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Uns passam uma prova maior, porque pode passar, porque tem experiência, porque tem vida com Deus, já tem intimidade com Deus suficiente para ter um nível de prova maior. Mas também o nível de vitória vai ser maior ainda, o nível de crescimento vai ser maior ainda, o nível de unção vai ser maior ainda, que virá sobre a sua vida. Então presta bem atenção, fica firme. Quando tu vai fazer uma prova, tu tem que estudar. Mas no mundo espiritual, queridos, você vai fazer um teste, é você que é estudado pelo Senhor. Deus não vai te colocar numa situação que você não possa suportar. Deus não vai te cobrar aquilo que você não tem condições de dar para Ele, aquilo que não te deu condições para você continuar. Deus não vai deixar vir sobre mim e sobre você nada que nós não possamos suportar. Essa aprovação é para fazer de você um homem vencedor, uma mulher vencedora, um homem vitorioso, lhe trazer perseverança, maturidade e integridade. É aquilo que a igreja precisa nos nossos dias. Íntegro é a terceira ferramenta, é você se manter honesto na palavra, se manter obediente, é você não se render, é você fazer o contrário daquilo que o mundo faz. É você andar na direção da palavra. É você dizer, como disse Davi: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Senhor. Ou seja, você não pode se render e fazer o contrário daquilo que você prega. Você não pode se render e fazer o contrário daquilo que você é ensinado. Você não pode se render e fazer o contrário daquilo que você aprendeu. Você não pode se render e virar as costas para a promessa. Você não pode se render e esquecer tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Você não pode se render e esquecer que se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no mundo, que Deus prova os seus filhos. Nós precisamos entender isso aqui.
Eu não posso me deixar ser vencido pelas mentiras sociais. Eu não posso me deixar ser vencido por aqueles que não professam o tipo de fé que eu professo diante da Bíblia Sagrada. Porque a nossa fé é professada pelo poder da palavra. Eu não posso me deixar ser ofendido, ser vencido por mentiras sociais. Queridos, o coronavírus, o desemprego, a crise, não pode mexer na minha fidelidade com Deus, na minha integridade com Deus. A integridade é a digital de Deus no meu caráter. A integridade é a digital de Deus no meu caráter. O irmão Tiago disse: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado vai receber a coroa da vida. Então existe uma jogada, existe uma luta, existe uma guerra para você vencer aí, para você ser aprovado. Existe um teste que você está passando aí, queridos. A prova de Deus, ela sempre vai nos fazer crescer. A prova de Deus sempre vai mostrar o nosso caráter, vai nos trazer bênçãos de uma forma ou de outra, por mais difícil que elas sejam. Deus, Ele vai nos trazer bênção, Deus vai nos preservar. Esta prova que você está passando, ela não anula a promessa de Deus na sua vida. Esta prova que você está passando não anula a promessa de Deus na sua vida financeira, na sua família, nem no seu chamado, nem na sua igreja, nem na sua seara, nem tampouco no seu ministério. Ela não anula. Nada anula a promessa de Deus nas nossas vidas, porque Deus é Deus. Então resista a todo argumento, resista a toda dor, se levanta contra toda estrutura, se levanta contra todo mal que é contrário à palavra de Deus. Seja perseverante, seja fiel, cresça e vença esse momento difícil que você está vivendo. Porque eu quero terminar essa ministração agora. Eu quero dizer para você que o vencedor vai receber o seu galardão, vai receber a coroa da vida, vai receber a salvação eterna, vai receber a bênção. As promessas vão se realizar na sua vida. Eu quero que você entenda sobre isso. Então, meu conselho é: permaneça. Você que está um pouco afastado, retorne. Você que está nessa prova, não murmure mais. Dê glória a Deus. Busque a Deus. Vai buscar um pouco mais a Deus, vai fazer um jejum, vai buscar Deus na madrugada. Talvez Deus te colocou dentro da sua casa aí, para você poder orar mais, Pai. Quantas vezes a igreja, ela quis sair altaneiramente à frente, dependendo de si do seu braço e não do Senhor. Nós precisamos depender mais de Deus. No meio da provação, dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Vença seus medos. Não deixe com que informações negativas causem uma ruptura na sua fé. Pegue esses pensamentos, essas informações negativas, pegue o passado fracassado, traga ele cativo, em obediência a Cristo, a sua palavra, e seja perseverante, porque na tua perseverança você vai alcançar a tua vitória, e no meio dessa perseverança você vai ser tratado, você vai amadurecer. No meio dessa perseverança, a tua integridade, ela vai ter que ser exposta diante do Senhor, que o Senhor, Ele vai requerer isso de mim e isso de você. Mas isso tem um resultado, e o resultado vai ser bênção. Primeiro você vai ter que ser aprovado, e depois vem o melhor de Deus sobre a sua vida. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Amém, queridos? Eu quero convidar você para nós fazermos uma oração nesse momento. Eu quero convidar você para levar a sério esse momento. Vamos fazer uma oração? Vamos buscar a presença do Senhor? Estamos todos numa prova. Na prova, o melhor a se fazer é buscar a Deus. Na prova, o melhor a se fazer não é confiar na fraqueza da própria força, nem na sua incapaz capacidade pessoal, e sim no Senhor. No Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nesse momento eu te apresento, Senhor, esta pessoa que está nos ouvindo e nos assistindo. Eu te apresento esse lar que parou durante essa 1 hora para te ouvir, Senhor. Eu te apresento esse homem, esta mulher. Eu te apresento, Senhor, esta família. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, continua protegendo esta casa, continua protegendo as crianças, protege o cônjuge, a família. Eu te apresento essa pessoa que está enferma, no leito de enfermidade, Senhor, desenganado pela medicina, que só possa trazer cura a esta pessoa. Eu te apresento esta pessoa que está em casa agora me ouvindo,
Senhor, que está enferma, com caroço no corpo, depressiva, essa pessoa que está doente da sua alma, eu quero declarar em nome de Yeshua, toda sorte de bênção, de cura para a vida dessa pessoa, de libertação na alma, Senhor. Eu te apresento, Senhor, essa pessoa que tem complexo de inferioridade, que a partir de hoje isso caia por terra em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que todos aqui são mais do que vencedores, que sobre cada vida há uma unção, há uma escolha tua, Senhor. Eu declaro que não pode ser um fracassado aquele que é filho de um vencedor, porque o Senhor jamais perdeu uma batalha, Senhor. Eu quero te apresentar, Senhor, os pastores de igreja. Eu quero te apresentar as congregações. Eu quero te apresentar as células. As pessoas que estão aí, Senhor, como que desanimadas, que assustadas. Que o teu Espírito venha trazer conforto e consolação, meu Pai. Que o Senhor venha honrar os compromissos da tua casa. Que o Senhor venha honrar o compromisso da casa dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, dessa família. Que o Senhor venha trabalhar. Guarda cada lar aqui representado. E abençoa com toda sorte e bênção. Pai, no meio da crise, o Senhor é o provedor do seu povo. Porque com Cristo não tem crise. Tem bênção, tem unção, tem proteção, tem refúgio, tem segurança. E a tua palavra diz, meu Deus, que aqueles que habitam no teu esconderijo, a tua sombra descansarão. Que a tua igreja aprenda a descansar em ti, Senhor. Eu quero declarar uma noite de sono, com sonhos proféticos, um sono saudável, e que possamos todos acordar pela manhã, dizendo, até aqui o Senhor nos tem ajudado. E que cada um aqui possa sentir a tua misericórdia sendo derramada sobre si, Pai. Vem de encontro, curando toda doença na alma, curando toda a síndrome do pânico, toda a depressão, Senhor, toda a incredulidade, cura toda a enfermidade no corpo, Senhor. Olha, Pai, aquilo que essa pessoa tem de direito na empresa dela, aquele que tem causa na justiça, Senhor, tira toda a amarra, desata a vida dessa pessoa, todo o trabalho, Senhor, de ordenação a principados e potestades para destruir esse casamento, essa família, Senhor, esta pessoa que tem o vício, que tenta lutar contra esse vício, mas não consegue na sua própria força, Senhor, seja a força dessa pessoa nesse momento, que teu Espírito Santo alimente a de força, Pai. Eu te peço, guarda a tua igreja no mundo inteiro em tempos tão difíceis. Protege a tua igreja. E eu tenho convicção, Pai, que estamos no meio de uma prova. Também tenho a certeza que muitos serão desaprovados, Pai. Mas eu quero lutar, meu Deus, na minha humildade, para ser junto com esta pessoa, aqueles que serão aprovados. Recebemos uma coroa da vida. Eu quero declarar o teu galardão sobre todos aqueles que são fiéis e obedientes à tua palavra, Pai. Derrama da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia sobre cada vida. É o que eu te peço. E que essa palavra venha permear o campo da nossa alma. Que possamos ser perseverantes. Que possamos amadurecer. E que possamos manter a nossa integridade diante de ti. Porque sabemos que são ferramentas que nos levarão à vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome daquele que vive e reina para tudo sempre. Também, Senhor, oramos pelo nosso país. Oramos pelos governos dos estados. Oramos pelo presidente, para que esses homens, sendo cristãos ou não, tomem direções pautadas no teu Espírito. Tomem direções, Senhor, em prol da humanidade, dos carentes, aflitos e necessitados. Que não façam de um momento como esse, meu Senhor, um palanque político, mas que tenham amor no coração. Toma o nosso país na tua mão, toma o universo nas tuas mãos, que o Senhor possa retirar esse vírus da atmosfera da terra, e que eles não venham atingir mais nenhum sequer de ser humanos, Pai. Que o Senhor possa prover esse milagre, porque todos saberão que o Senhor é Deus, Pai. Desde já eu quero te louvar, te agradecer e te agradecer, em nome de Jesus. Se você crê e você declara isso sobre a sua vida, eu quero que você formalize isso dizendo amém, graças a Deus e glória a Deus. Amém, queridos? Você recebeu? Estou cheio dessa palavra. Eu entendo que eu tenho que levantar minha cabeça sempre, que eu tenho que me preparar, buscar força no Senhor, a Bíblia Sagrada, buscar no Senhor, viver essa palavra de conformidade, não abrir mão, não negociar princípios e continuar vivendo assim. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por vocês terem estado conosco aqui. Já estou me acostumando. Pelo dia pela manhã, quando tem live, eu já acordo com o Espírito Santo me dando a palavra. Eu já acordo ali me preparando, querendo apresentar o meu melhor para estar aqui diante de você. Para que na minha humildade eu possa dar o meu melhor para você e ser um instrumento de honra nas tuas mãos. Então que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Sexta-feira estaremos aqui novamente. Quero convidar você na sexta-feira, a minha esposa Bispa Sheila, ela vai estar aqui para trazer uma saudação para vocês que estarão na live. Uma saudação. Há muitos que já não vieram há muito tempo, por causa da enfermidade. Graças a Deus, Deus tem estado conosco. E sexta-feira ela vai estar aqui para dar uma glória a Deus e agradecer a oração de todos os irmãos. Tá bom? Que Deus abençoe. Uma noite de muita bênção, muita paz.
Jeová Deus, Shalom Adonai, amo vocês, vamos pra cima, Deus abençoe vocês, graça e paz.